Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Caminho do Desenvolvimento. Aqui é o pastor Marcelo Simões e hoje eu estou muito empolgado, juntamente com o pastor Marcelo Bittencourt, meu pastor, e hoje nós vamos mergulhar aí nos conceitos das escrituras em relação ao que o mundo corporativo, a psicologia, ela fala. Hoje nós preparamos aqui um conteúdo que vai fazer um comparativo, uma proposta nossa é fazer o comparativo da empatia, né, proposta pelo Daniel Goleman, no seu livro Foco, comparando com a empatia bíblica à luz das atitudes e o ensinamento de Jesus. Então nós vamos começar essa jornada de autoconhecimento e reflexão, trazendo o que a inteligência emocional traz sobre empatia e o que a Bíblia ela ensina sobre esses ensinamentos. Pastor Marcelo. Grato, mais um dia nós vamos aí aprender um pouco mais, né? Lembrando que nós não estamos aqui só para ensinar, nós estamos aqui também para viver, estamos aqui também para ter mais conhecimento e com certeza esse partilhar que nós estamos tendo aqui, até se tiver comentários aí, nos ajude, porque nós vamos aqui estar aprendendo juntos. Eu acho que a empatia já tem a ver, né? Vamos aprender juntos aqui, vamos sentir um outro aqui. É isso aí. Quando a gente acaba tendo uma atitude de busca pelo esse conhecimento, a gente aprende muito e o compartilhar, a troca de experiência, de vida, de pensamento, ele faz com que o aprendizado se torne cada vez mais rico. Então é muito importante esse debate, né? Eu falo que é a diferença de debate e combate. Nosso objetivo aqui é aprendizado. Quando você traz um tema, você vai debater um assunto, ele vai enriquecer e fazer com que, o que o senhor falou, nós vamos aprender em relação a isso. Mas quando a gente tem objetivos de validar o que a gente pensa, a gente acaba anulando o ponto de vista do outro, o que o outro pensa, e acaba virando um combate e não um debate de que traz aprendizado. Hoje, então, nós vamos falar sobre empatia. Eu vou trazer aqui o conceito que é proposto pelo Daniel Goleman no seu livro Foco. O livro Foco dele é o livro que traz a tríade da empatia. E a gente fez um estudo aqui para comparar se essa tríade da empatia, se ela na Bíblia tem esses comportamentos. Eu descobri aqui nos meus estudos, pastor, que ele traz 3 pontos de empatia. E eu descobri que Jesus ensina um quarto. E aí nós vamos compartilhar com o pessoal aqui sobre esse assunto. Então, o conceito de empatia fala que é a consciência, a sensibilidade sobre os motivos e sentimentos das outras pessoas. É a habilidade para se adequar às diferentes situações sociais e para deixar as pessoas à vontade. Segundo o autor Daniel Goleman, temos 3 tipos de empatia, que é chamada de tríade da empatia. Então nós temos a empatia cognitiva, nós vamos falar um pouco sobre ela aqui, a empatia emocional e a empatia compassiva. Então o conceito aqui, pastor, fala da consciência, a sensibilidade sobre os motivos e sentimentos das outras pessoas. Essa consciência, essa sensibilidade, a empatia está relacionada a isso, né? Estar ciente e entender, né? Ter essa capacidade de analisar o sentimento da outra pessoa, não é sentir a mesma coisa na mesma proporção, mas pelo menos aqui o conceito fala que de se adequar a diferentes situações sociais e para deixar a pessoa à vontade. O deixar à vontade aqui é deixar a pessoa bem. Essa conceito ele traz a ideia do bem-estar, da pessoa se sentir bem do teu lado com a situação que ela está vivendo. O conceito, na verdade, ele foi amadurecendo durante um tempo e Daniel Goleman, né, teve uma somatória muito grande nesse assunto. Mas o que era empatia antigamente? Vamos botar, né? É só se colocar no lugar de outra pessoa e ponto final. Era, né? Muito superficial também. Superficial.
Está errado? Não está errado, só que o Daniel Goleman, ele desmiuçou, e o Marcelo Simões desmiuçou um pouquinho mais, né? E quem sabe daqui para frente alguém desmiuce mais, mas daí nós vamos sair daquela definição tradicional, né? Que não é só se colocar no lugar de outra pessoa, né? Então nós vamos tentar aqui desmiuçar, tentar passar a tríade do Daniel Goleman, né, para ver se e dar comparações bíblicas ou versos bíblicos também para nós poder aprender juntos. O negócio é aprender juntos. Eu estou aprendendo muito. Eu também. Aprendi muito no último programa e hoje com certeza não vai ser diferente. Eu também. Quando a gente fala, como o senhor falou, desse conceito superficial, que é se colocar no lugar do outro, ele chama de empatia cognitiva, que é o quê? A forma que nos permite assumir a perspectiva da outra pessoa. A empatia cognitiva permite que tenhamos uma melhor compreensão do estado mental e das razões pelas quais as pessoas agem e reagem, além de administrar nossas próprias emoções enquanto avaliamos as emoções do outro. Então, o que ele traz isso? Essa empatia ela é superficial porque ela traz uma leitura, somente a leitura do que a pessoa está sentindo. Então, é como eu percebo que a pessoa está com raiva, percebo que a pessoa está triste, percebo que a pessoa está envergonhada. Então, se colocar no lugar do outro, que é falado aqui e traz como empatia cognitiva, eu tenho essa percepção do estado mental, eu olho para uma pessoa e vejo que ela está triste, e o mínimo que eu faço depois dessa leitura é deixar essa pessoa à vontade. Porque muitas vezes, né, pastor, tem pessoas que vê a pessoa, por exemplo, eu faço uma brincadeira com alguém e essa pessoa fica envergonhada. Às vezes eu faço a leitura, eu percebo que aquela pessoa ficou envergonhada, mas eu não paro de brincar, eu continuo piorando o estado mental e emocional daquela pessoa e não consigo ser empático, pelo menos ao ponto de parar. Eu não sei se o senhor já fez isso, eu já fiz isso. Eu já tive situações que eu brinquei com a pessoa ficou constrangida e por não saber lidar com as minhas emoções, porque a gente quer brincar, a gente continua deixando a pessoa ainda mal. Então, essa leitura mínima aqui de empatia cognitiva é o simples fato de fazer a leitura e parar. Quem nunca, né, chegou no trabalho, chegou na igreja e viu aquele irmão cabisbaixo, olhando para nada, e a vontade de chegar lá, irmão, como é que tá? Tá tudo bem? Tudo certo aí? Né? E às vezes até a gente pode fazer uma brincadeira não olhando o contexto, não sabendo o contexto, na verdade, e acabando machucando aquela pessoa que apenas queria um abraço, ou queria conversar, ou mesmo querer ficar quieto no canto dele. Sim. Porque às vezes a gente quer ajudar, né? E nesse negócio da brincadeira, quem nunca, né? Vamos brincar, vamos pegar uma brincadeira. Aí parece que a intenção da brincadeira no popular é fazer a brincadeira, e quanto mais brabo ele fica, mais está surtindo efeito a brincadeira. E a gente acaba indo, e quando vê, a gente acabou ferindo a pessoa, machucando mesmo, ou até mesmo partindo para fins piores, que é agressão e etc. Isso, né? aí. Ô, pastor, nós nem vamos entrar no conceito bíblico ainda, né? Mas só a gente entender que é empatia. Vamos pegar o exemplo, mais um exemplo. Eu faço algo que deixa a pessoa com raiva. Eu percebo que a pessoa está com raiva e eu provoco ainda mais a raiva na pessoa, eu não paro. Né? Ou, por dar um exemplo, as pessoas fazem muito isso, né? Eu descubro que a pessoa tem medo e aí faço uma brincadeira provocando aquele medo, deixando a pessoa cada vez mais. Essas brincadeiras de susto mesmo. Tem pessoas que têm fobia, né? Tem amigos que têm fobia de inseto, né? E aí, como eu sei que a pessoa tem fobia, eu vou lá e faço essas brincadeiras para deixar a pessoa com medo. Isso aí é uma falta de empatia, pelo menos cognitiva. Pô, se você sabe que a pessoa não gosta, não se sente bem, ou se você faz uma coisa que deixou a pessoa com raiva, o mínimo que a gente tem que fazer aqui, da empatia cognitiva, a partir dessa leitura, parar. Isso é deixar as pessoas à vontade.
é não fazer mal ainda, né? Não é jogar gasolina no incêndio, eu costumo dizer que é jogar gasolina no incêndio, é o mínimo. E se a gente não cuidar, né, pastor, a gente vai corroer as relações, porque o quanto isso afeta nas nossas relações, é o mínimo que a gente tem que fazer, é não ser aquele causador de problema, aquele causador da dor emocional. E sabendo dessa empatia, nós tendo isso, nós vamos sair de diversas situações, né? Vai que é uma pessoa violenta, vai que é uma pessoa, vamos lá, no popular barraqueira, né? E a gente acaba pisando num lugar onde não era para nós pisar. Sentimos, ok, então para um pouquinho ali e analisa melhor. Sim. E evitar até brigas, confusões aí, até males. Ficar de mal, né? Que eu acho que é a pior coisa que tem, é ficar de mal. Acabar com a relação. Acabar com a relação. Eu tenho um verso aqui, pastor, se o senhor me permite. Imagine lá, os versos que eu separei aqui, a maioria vai estar na morte de Lázaro. Sim. Né? Que depois, com certeza, o senhor vai querer tocar nesse assunto também. Mas aí, olha lá, no verso 33 do Evangelho de João, vai dizer assim: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Né? Olha só, ele analisou o ambiente, olhou a situação e imagina a conversa que ele ia ter, né, ali. Ele sabia de todo o contexto, claro, ele foi chamado dias antes, né, e ele demorou 4 dias para estar ali junto. Então sabemos todo esse contexto, mas a frase que dá para nós entender, ele analisou o campo, ele olhou ali, olhou a pessoa chorar e também os judeus olharam e ali se moveu, né, em espírito e perturbou-se, né? Esse se mover aqui, ele sentiu a dor dela. Isso. Né? Conseguiu perceber que as pessoas estavam... Isso. E esse perturbou-se, não vamos entrar em detalhe aqui, mas ele de perturbar, ele ficou preocupado, como se ele olhasse assim a situação dela, assim, estou preocupado. Né? Ô, pastor, não com o que iria acontecer. Isso. Olha, se a gente for pegar o conceito, né? Olha que fala que a consciência e a sensibilidade. Estar ciente, olha, eu consigo fazer a leitura do cenário e ver o que as pessoas estão passando. Então, Jesus, naquele momento, teve essa capacidade de ter consciência e também dessa sensibilidade pelos motivos e sentimentos daquelas pessoas naquele momento. O Daniel Goleman, ele traz a empatia emocional, que faz parte da tríade, que a gente pode dar até continuidade nessa passagem bíblica, onde Jesus ali, quando ele vê e comove com as pessoas ali, ele chora, né? Jesus chora. E aí, olha o que a empatia emocional fala. Fala assim, ó, a empatia emocional é quando, além de compreender as emoções, nós sentimos as mesmas emoções dos outros, como se uníssemos com ela, como se os sentimentos fossem contagiosos. A empatia emocional corresponde a um fenômeno físico que faz com que nós sentimos tristes e felizes a partir do estímulo da outra pessoa. Esse tipo de empatia, ele se baseia no compartilhamento real dos sentimentos da outra pessoa. Então, olha, aumentou o nível. Primeiro eu faço a leitura, consigo perceber o sentimento da outra pessoa. No segundo aqui que ele traz a empatia emocional, eu tenho o mesmo sentimento. Não no nível de o quanto ele está triste, mas eu fico triste porque alguém está triste, eu fico feliz porque alguém está triste. Então ele fala que essa absorção, né? Jesus sabia todo aquele cenário ali que ele ia curar, que ele ia ressuscitar Lázaro, mas mesmo assim ele chorou. Sentiu. Sentiu. E esse verso, eu acho que está no verso 35 desse capítulo que eu li, está no 35, se não me falha a memória, e ele realmente chora, ele sentiu. Primeiro que ele era conhecido, né? Era parte íntima de Jesus Cristo, a amizade de Lázaro, Maria, Marta, e algumas... se aprofundarmos, também tem o Simão, né? O Simão. Então, ele sentiu a dor deles. Sentiu a ponto de chorar, né? E aí, Romanos, capítulo 12, verso 15, vai dizer: alegrai-vos com os que alegram e chorai com os que choram.
Então Jesus, nesse momento, ele vai lá e sente a dor deles. Ele assim, levou para o coração, disse, pá, estou sentindo essa dor. E às vezes a gente sente isso diariamente, né? Ô pastor, é interessante esse assunto, porque eu acredito que todos nós, já até vendo filme, né? Tem gente que chora com cena de filme, né? Vê uma cena triste. Dorama. Vê uma cena triste e acaba se comovendo. A outra questão é também, isso no nosso meio social, tá trazendo esse conceito para a aplicabilidade da nossa vida. Imagina situações, pastor, eu conto para ti algo que eu estou indignado, uma indignação. E o fato de eu falar assim, olha, me fizeram mal, fizeram isso comigo, e às vezes a minha expressão aqui, a forma de falar contigo é demonstrando raiva. E você, por estar conectado comigo, ter um sentimento, você absorve o mesmo sentimento. Você, como assim, Marcelo, fizeram isso contigo? Então, às vezes, eu não sei se você já passou por isso. Onde é que ele mora? Mas, às vezes a gente vê, às vezes uma injustiça. Eu vejo ali, eu vejo muita situação, quantos filmes que a gente já viu a pessoa sendo injusta e a gente fica ali mal, vê o sofrimento daquela pessoa e fica mal por causa daquilo ali. Então a gente acaba absorvendo. Mas ele traz no livro dele, Inteligência Social, olha que interessante isso aqui, e é um ponto que a gente vai trazer, quando a gente falar das escrituras, é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, porque sobre essa questão da empatia emocional. Ele fala que no livro dele, Inteligência Social, que nós pegamos emoções negativas, aqui nós estamos falando das emoções negativas, da mesma forma que se fosse uma infecção viral, se você fosse contagiado por uma infecção viral. Esses sintomas, eles ocorrem através dos circuitos cerebrais automáticos. Então, olha que interessante isso. Quando se fala de emoções negativas aqui, eu absorvo aquela mesma emoção como se fosse um vírus. Olha o cuidado que a gente tem que ter, pastor, em situações que a gente não faz a leitura. Então, às vezes, eu posso expandir um sentimento de ira, de raiva. Eu já vi pessoas sendo lixadas e pessoas sendo agressivas sem nem saber o porquê que estava lixando, simplesmente porque alguém falou assim, vamos bater nele, olha, é bandido, é isso e aquilo. Né? O que aconteceu com Jesus, eu acredito que é aquela cena onde Jesus apresenta para o povo Barrabás e Jesus e pede para escolher, e aqueles líderes naqueles momentos gritaram ali, crucificam, né? Crucificam, matam-no. E muitas pessoas que não estavam nem sabendo o que estava acontecendo, que eles chamam hoje de efeito manada, foi nessa onda, gritando ali, porque você está gritando? Não, porque esse cara aí tem que morrer. Lembrando que dias antes, momentos antes, ali vamos botar semanas antes, Jesus estava pregando para eles e eles estavam seguindo Jesus. Estavam seguindo Jesus. E eram os mesmos que estavam berrando, que foram incentivados pelos líderes religiosos. Isso aí. E olha o problema da influência negativa. Eu estou num ambiente onde as pessoas provocam emoções ali, né, o acompanhar, o seguir, que hoje o conceito chama de efeito manada, de seguir pessoas no nível emocional sem nem passar por um critério pessoal de analisar. Peraí, deixa eu analisar se eu realmente quero que esse homem seja crucificado. Agora, vamos trazer isso para aplicação pessoal, pastor, no nosso dia a dia. Se eu, por exemplo, como pai, eu trago uma situação dentro da minha casa provocativa, eu estou com raiva do meu filho, eu vou lá e falo para minha esposa, a raiva que eu estou, ela absorve a mesma emoção de ira e nós dois ali vamos brigar com o nosso filho por causa dessa atitude provocativa emocionalmente. Eu contei uma indignação, ou vice-versa, a mulher chega, olha que o nosso filho fez isso, eu absorvo aquela emoção e vou ser agressivo com meu filho sem fazer a leitura, se a minha esposa está certa, se o marido está certo, se o filho está certo. O filho chega em casa, briga na escola, fala assim, meu colega fez isso e tal. Eu já absorvo, não vou fazer a leitura, absorvo ali a dor do meu filho, sem fazer essa leitura, às vezes ele é errado, e sem passar pelo critério de análise, pastor, eu absorvo aquela emoção negativa e vou ter uma conduta que depois eu vou arrepender. Olha o cuidado, às vezes alguém chega e fala mal de outra pessoa dentro da igreja, e aí, olha aquele cara ali, fez isso.
Ah, é? E eu saio até falando mal da pessoa, ou fica com raiva da pessoa porque alguém falou mal dela. E às vezes até conhece a pessoa e sabe que não é aquilo, mas ela vai na influência de outras pessoas, né? Sim. E acaba contando. Mas nós podemos até juntos aqui agora, né? Que isso aqui não está no ensaio, né? É pontuar como é que nós podemos sair dessa situação. Sim. Primeiro, por exemplo, vamos usar do filho, né? O filho briga no colégio. Primeira coisa, o pai já vai dizer assim, como assim? Quero o nome dele, me dá agora, amanhã vou levar. Ou se é de dia, não, vamos lá agora, vamos resolver isso hoje. É já. E com a mesma emoção aí, né? Mas porque é um filho. É um filho, dá de se entender, beleza. Não justifica, mas é um filho. Mas vamos lá. Primeiro ponto, parar, se acalmar, né? Analisar a situação e se acalmar. Outra coisa que nós poderíamos fazer nessa situação é perguntar o que aconteceu. Porque eu já vi pais ir lá cobrar, mas o filho estava todo errado também. Né? O filho foi agir com uma provocação, porque eu conto uma cena para ti, tu vai imaginar o cenário conforme a cena que eu contei. E não a cena de quem viveu, por exemplo, de repente o filho desse indivíduo foi lá e chutou ele. Aí o guri não gostou e deu outro chute, ele não aguentou um chute, foi chorar e aí veio para casa reclamando. Entendeu o contexto todo. Entendeu todo o contexto. E aí que começa a aí é a inteligência emocional, né? É empatia, tu tá sendo empático pelo filho. Mas peraí, analise o contexto, né? Nossa, eu e minha esposa, a gente atendemos muitas pessoas em conflitos, principalmente casais, né, em conflitos. Ah, porque ele estava lá, beleza. Tá, e tu, o que estava fazendo realmente? Né? O que você... Não, estava fazendo isso. Ah, mas tu não me falou, peraí. Então já poderiam ter resolvido, né? Por quê? O que eu devo é parar, olhar a situação, até tu pode sentir aquela emoção, aquele sentimento, mas peraí, tem que analisar o cenário. Analisar o cenário. Dá para pontuar outra coisa? Depois de analisar o cenário, e sim tomar providência, mas a providência ainda assim tem que ser não violenta, seja ela verbal ou física, e aí tomar a situação, porque tu analisou o contexto, analisou o cenário 1, vamos agora atrás do cenário 2. O que a outra pessoa tem a dizer? Por exemplo, a fofoca. Eu acho a maior covardia que existe no mundo é a fofoca. Porque geralmente as pessoas que fazem fofoca de ti falam pelas costas. Né? E eu acho que é uma covardia porque às vezes eu estou inocente na situação, estão falando assunto que eu não sei, e nós poderíamos conversar às claras e resolver, e aí estão falando fofoca. E aí o ruim é que um conta para um, conta para outro, e como é que tu sabe quando é fofoca? Primeiro, não conta para ninguém, hein? Pelo amor de Deus, é segredo. Né? Usa Deus, pelo amor de Deus, é segredo, só quero ajudar. Né? Então é um problema. Então nós podemos analisar a situação, ver o cenário 1, depois analisar o contexto e depois sim tomar providência, que sejam não violentas também, né? É isso aí. Então, pastor, para que a pessoa entenda aqui, né, isso que o senhor falou é muito importante, porque toda situação que traz para a gente e que mexe com as nossas emoções, porque a gente tem essa sensibilidade, principalmente para um ente querido, a gente se comove com situações de pessoas que a gente às vezes nem conhece, imagina um ente querido. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que procurar fazer é gerir nossas emoções, é saber lidar com as emoções ao ponto de não pecar. Aquilo ali vai mexer com suas emoções, mas espera aí, eu preciso ter uma visão analítica, eu preciso parar, eu preciso pensar, eu preciso discernir tudo e ir atrás de informações claras para não seguir manada, só ir num bando, né, aquele comportamento manada, eu sigo pessoas sem passar por uma análise pessoal, sempre um critério. E o que acontece? Além disso, pastor, olha que interessante, lá no episódio que aconteceu com Jesus e Barrabás, existe ali, dentro desse ambiente, imagina, vamos trazer isso para a empresa, a pressão social. Eu sou pressionado ali emocionalmente a seguir, obedecer aquilo ali, principalmente quando você tem autoridade ali, naquele caso de Jesus, que era líderes religiosos,
que gritaram. Então as pessoas, aqueles líderes religiosos, eles tinham ali uma autoridade sobre o povo, que às vezes não tinha nem a capacidade de discernir todo o cenário, mas porque alguém... Um poder sobre o povo. Isso, um poder. Alguém que está na liderança falou que tem que ser feito, então eu tenho que ser feito. Porque o líder trouxe essa demanda, né? Um líder que eu aceito aquilo que ele fala, porque essa pressão, né? No ambiente corporativo tem muito isso, a pressão social, o grupo de pessoas que pressiona alguém a ter aquele comportamento porque todo mundo está fazendo. Então, além disso, nesse cenário aqui de Jesus e Barrabás, além de as pessoas absorverem a mesma emoção ali, né, que tinha um grupo ali que queria matar Jesus mesmo, então eles estavam ali irados, tanto é que eles levaram a Pilatos e falou assim, nós não podemos fazer isso. Eles argumentaram com Pilatos sobre isso, né? Isso está nos 3 livros ali, Marcos, Lucas e Mateus traz essa história, e eles pressionaram ali, porque o desejo do coração deles era matar Jesus mesmo, acabar com ele, e como eles não tinham essa autoridade, né, eles levaram para Pilatos e pressionaram Pilatos também. Tanto é que ele teve aquela atitude ali né, o famoso conhecido de todos, que é lavar a mão. Ele também foi pressionado emocionalmente a fazer algo que ele não queria. Ele tinha consciência ali que Jesus não deveria ser morto. E eu acredito que foi uma estratégia dele. Ele falou assim, eu vou colocar uma pessoa pior aqui para que as pessoas sejam compassivas, né, e empáticas, e falar assim, não tem comparação Barrabás com Jesus. Mas como tinha um povo ali que já desejava que Jesus fosse morto, e estavam ali nessa posição de falar mais alto, de influenciar, de falar, não, grita aí, vamos gritar e tal. Eu acredito que devia ter um grupo pequeno, os discípulos ali, aqueles seguidores de Jesus, devia ter gritado Barrabás, mas só que o volume de proporção era muito maior que o nome, né, de soltar Barrabás foi muito mais significativo naquele momento. Mas quantas pessoas que naquele momento crucial ali, falaram solta Barrabás, mas depois, quando Jesus foi crucificado, eu acredito que veio um remorso, veio um sentimento, né? O que a gente pode trazer isso na nossa vida, pastor? É aquilo que a gente estava conversando, né? Analisar o cenário, né? Eu acredito que deveriam ter ali pelo menos 3 tipos de pessoas, né? Os que queriam matar, que foram influenciados, né? Crucificam pelos líderes religiosos. Tem os neutros, que os neutros é aquele tanto faz como tanto fez. Só quero ver, quero assistir, porque a morte na crucificação, que era a pena maior, né, na época, e mais horrenda, era assistida, era jogada na praça, assim como se fosse um lugar que passasse o público e todos viriam. Então, aqueles estavam neutros, tanto faz. E tinha aqueles que eram discípulos, aqueles que eram discípulos, que eu digo, que já conheceram Jesus e estavam seguindo. É sempre uma preocupação a quem berra mais, né? Poderia ter maior votos as pessoas que estavam seguindo Jesus, mas a influência negativa, como a gente está pregando aqui, levou eles a berrarem para o lado negativo. Sim. E aí a preocupação é os neutros, que só querem assistir, sim, e os outros que ficaram em silêncio, né? Que é o silêncio dos justos, né? Sim. Pessoas que diante de uma situação se calam. E na verdade assim, poderia ter um peso maior se empatasse pelo menos. Não, peraí, crucifica por quê? Né? Pastor, eu acredito que todos nós, nós estamos só na parte de empatia emocional. Nós não chegamos na empatia. Mas eu vou trazer aqui uma situação de um conhecido. Eu preguei uma vez sobre esse assunto, essa passagem de Jesus com Barrabás, e eu fiz uma analogia sobre essa pressão social. E eu gosto muito, né? O senhor me conhece há muitos anos, eu gosto sempre de trazer situações bíblicas para aplicação do nosso dia a dia. Situações que a gente vai viver. Esse ensinamento aqui não é em vão. A gente vai viver com isso. E eu preguei justamente isso. Quantas vezes nós concordamos com coisas
né? Eu estou ali, não é fulano? É. Eu concordo com alguém no efeito manada, na pressão social, mas eu sei que aquilo que eu estou concordando está errado. E aí, quando terminou, eu trouxe essa ideia dentro do culto. Quando terminou o culto, uma pessoa me procurou, pastor, um membro da igreja, e falou assim, olha, eu vivi isso no meu trabalho hoje. Essa pregação falou muito comigo. Aí ele trouxe a experiência dele. Ele falou que estava no trabalho, tinha uma pessoa que estava com um problema ali, estava alguns problemas, mas era um bom funcionário, então eles fizeram a votação. Olha, vamos botar para a gente mandar esse cara embora. Como ele era um dos encarregados ali, ele percebeu que muitos dos colegas estavam voltando, mas era um problema pessoal. Não tem a ver com a competência dele, ou com o resultado que ele estava sendo entregue como funcionário. Mas ele concordou. Ele foi um dos que votou a favor de ser mandado embora aquele rapaz. Mas por dentro ele sabia que aquele rapaz não deveria ser mandado embora. E quando eu trouxe essa pregação, aquilo ali mexeu muito com ele. Aí ele falou assim, eu fiz isso no meu trabalho. Quantas vezes, né, pastor, às vezes eu falei com ele assim, olha, quando Deus falou isso quando eu trouxe Deus revelou esse ensinamento para poder falar aqui, eu também trouxe para mim. Muitas vezes eu fui nesse efeito manada. Muitas vezes eu não fiz uma visão analítica do cenário e por causa da pressão social de alguém que gritou mais alto ou que às vezes tem poder sobre a minha vida, e eu aceitei aquilo mesmo sabendo que é errado. Essa pressão social e essa questão da abordagem emocional é algo que está dentro da inteligência emocional, mas nós temos que ter essa capacidade e é aí que vem a inteligência emocional. Eu te falei, peraí, gente, olha, você está tomando a decisão pessoal, você está tomando pessoal, eu tenho um ponto de vista diferente sobre esse rapaz. Esse moço poderia ter feito isso aí, mas por causa da pressão social, ele votou a favor. E depois, refletindo, falou assim, eu não deveria ter votado a favor. Olha como a gente é pressionado, né, pastor? No culto passado, no encontro passado, nós falamos sobre não conformidade, lá em Romanos 12, 2, né? Não conformeis com esse mundo. Né? Então traz isso, essa capacidade analítica. Será que eu vou fazer parte disso que está acontecendo dentro do meu ambiente profissional, dentro da minha casa? Às vezes a gente absorve. Agora eu vou trazer um ponto aqui, pastor, e até se o senhor quiser trazer uma experiência disso que nós estamos falando, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escuta das pessoas e o quanto a gente absorve o sentimento das outras pessoas. Eu falo, tem gente que só contra coisa ruim, só vê o lado ruim, tem uma visão pessimista do futuro, e aí você para escutar essas pessoas e começa a falar assim, as coisas vão cada vez pior, né, pastor? Realmente, cada vez pior. A gente sai mal porque absorveu o mesmo sentimento da outra pessoa. O que a gente ouve, a gente tem que passar por algumas peneiras, né? Tem uma brincadeira, nem sei se é de Sócrates ou não, ou se alguém intitulou sendo de Sócrates, que são aquelas 3 peneiras, né? O que tu vem me falar, tem uma coisa para te contar. Tá, vamos lá. O que tu vai me contar vai trazer algum benefício para mim, para você? Não. Então, não quero, por enquanto, não quero saber. Vamos para a segunda peneira. Vai trazer algum benefício para o grupo? Não. Então, vamos para a terceira peneira. Vai trazer algum benefício para a sociedade? Não. Então, não quero saber. É como se o discípulo viesse falar com Sócrates. É uma brincadeira que permeia. Sim. Que permeia aí na internet, até pode pegar aí, é muito interessante essa conversa. Mas o que nós temos que fazer realmente é essas peneiras. Né? O fofoqueiro, a pessoa que conta uma fofoca, uma mentira, só conta porque tem quem ouve. Né? Então, quer contar algo de alguém? Então tá, vamos fazer uma coisa justa? Vamos chamar a terceira pessoa? Né? Mas duvido qual é o fofoqueiro que vai querer falar. Não vai, porque chama a terceira pessoa, botamos os 3 de frente aí. Tu queria contar alguma coisa sobre ele, chamei ele, agora vamos conversar, o que nós podemos
aí o fofoqueiro não existiria. Sim. Então, na verdade, só existe fofoqueiro porque tem alguém que dá o ouvido. Que gosta de fofoca. Que gosta de fofoca. Não é fofoca porque eu só escutei. Não, tu já deu uma brecha, e vamos botar aqui no meio cristão, deu uma brecha para Satanás entrar dentro do teu ouvido e circular teu coração, né? Circundar teu coração. Sim. Então, na verdade, para todo tipo de situação, o que eu ouço, para não ser inflamado, eu tenho que dizer assim, cara, vamos orar, vamos chamar a terceira pessoa, vamos resolver, vamos ver se realmente é verdade. Vamos ver se isso não está cegando eu e você. Sei lá, vamos quebrar essa negatividade, né? Vamos botar assim, porque muitas pessoas são postas para fora de empresas por causa de um assunto X, mas os outros assuntos que têm a qualidade, cara, nós estamos botando pessoas boas fora. Sim. Então, hoje tem pessoas botando membros para fora da igreja, por exemplo, por causa de uma atitude. Mas espera aí, e o restante? É uma balança meio que injusta, né? Sim. Então, vamos analisar o contexto, vamos analisar o que é verdadeiro, o que é falso, e vamos tentar melhorar o que está errado, ou consertar o que está errado, né? Potencializar o que é correto. Poxa, nós teríamos uma vida saudável na família, igreja, em qualquer outra ambiente corporativo, ambiente, né? Porque nós estamos falando de empatia. Eu já tive situações no trabalho, eu gosto muito de trazer o meu dia a dia. Eu acredito que a gente já conversou fora, né, dos bastidores, e o senhor também tem bastante experiência disso. Como o senhor já trabalhou como supervisor, como fiscal, de chegar num posto de serviço, ver a situação que aquele vigilante está passando e ser empático e fazer algo para aquela pessoa entender a situação ali, o estado mental. A gente vive muito essas situações. E o que eu gosto sempre de trazer um ponto aqui, pastor? Tem pessoas que também, aqui já estou sendo provocativo, que aproveitam dessa empatia emocional e cria o sensacionalismo, né? Então, eu já sei que o pastor Marcelo é uma pessoa muito empática, que gosta de absorver os mesmos sentimentos, então eu vou aproveitar esse cenário para poder manipular. E é o cuidado que a gente tem que ter. Por isso essa visão analítica. Às vezes a minha intenção de provocar ali a empatia emocional é uma forma de manipular a outra pessoa. Então, aí eu envolvo muito, as pessoas vão dar um exemplo. Né? Eu quero excluir alguém da igreja. Vamos pegar um exemplo da igreja ou dentro da empresa. Eu chego ali e falo assim, fulano aqui fez mal para o fulano, fez mal para o ciclano. Eu conto ali a minha versão. E aí, o que você concorda com isso? Não, claro que não. Então, pois é. Então, hoje eu estou querendo aqui conversar aqui, porque nós vamos conversar ali com a diretoria para que esse membro seja excluído. Abaixes assinados, pastor. Quantos abaixes assinados que tem segundas intenções? Assina aqui porque aconteceu isso em condomínio que a gente morou. E já vi muito abaixo assinado. O cara vai ali, a intenção dele é prejudicar quem está na liderança, e aí começa assim, nós vamos fazer abaixo assinado para tirar, porque ele fez isso com o ciclano. Você concorda com isso? Não concordo. Então assina aqui. Entendeu? Olha, e aí, ele fez isso? Não, então eu vou assinar. E a gente cai na manipulação. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Por que nós estamos falando aqui? Nós estamos trazendo só a ideia do conceito de Daniel Goleman falando sobre empatia emocional. Ele falando sobre que nós pegamos emoções negativas como se fosse um vírus, mas a gente tem que olhar para a nossa vida. Essas situações a gente pode acontecer a qualquer momento. No trânsito, você pode absorver o cara que está lá agressivo, alterado no trânsito, que eles chamam até hoje, tem um termo usado de efeito borboleta, não sei se você já viu falar desse termo, que eu vejo duas pessoas brigando, aí vem um terceiro e interfere, eu venho ali e compro a briga das pessoas, não que assusta, está todo mundo brigando. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter e olhar no nosso dia a dia, pastor. É por isso que a gente está trazendo esse tema aqui de empatia, porque o objetivo do podcast é justamente trazer essa visão, né, do que é falado dentro
do meio corporativo, psicológico, de desenvolvimento, com o que a Bíblia também traz sobre desenvolvimento, porque aí a gente busca a essência de quem é cristão. Olha, a Bíblia já ensina isso, mas como que você tem aplicado isso no nosso dia a dia? Isso é importante a gente analisar o cenário. Aplicabilidade, né? A parte prática, isso é interessante. Mas assim, confusão em todo lugar vai ter, em todo tempo, né? E nós temos aquela visão que a gente falou também a semana passada, de decisão, né? Nós precisamos olhar o cenário e tomar uma decisão. Assinar um abaixo-assinado ali, né? Se meter num abaixo-assinado sem analisar pelo que o um está falando, sem tu conhecer os dois lados, na verdade é uma ingenuidade pura, né? É uma ingenuidade. Tu tá botando voto numa pessoa sem conhecer a outra pessoa. Sim. Então, ele fez, tá. Que provas? Deixa eu falar com ele amanhã, eu vejo se assino esse... Entendeu? Então, a gente, na verdade, pela euforia, pela forma de que outra pessoa... Olha, não acredito. Por exemplo, no condomínio. A água está cortada porque o síndico não pagou. Mas peraí, vamos analisar a situação, né? Vamos ver o que dá para nós resolver. Vamos chamar ali uma reunião com a diretoria. É necessário abaixo-assinado? Eu já sei e eu luto muito contra abaixo-assinado, porque eu já fui responsável por fechamento de uma igreja, né? Uma vez eu era também, não era cristão, era no lado da nossa casa, tinha um ponto de pregação e futuramente ia ser uma igreja. E aí os cultos, nossa, eu ia lá no muro, aí eu ficava assistindo de longe porque eu achava legal, porque eu estava envolvido com música e eu gostava das músicas que eles estavam cantando, né? E tinha até uma música antiga que eles cantavam, desde o dia que aceitei, ó meu Jesus, minha vida logo... Essa música, eu chegava lá e ficava olhando e me emocionava aquela música, mas eu não estava convivendo com eles, nem estava visitando. E eu tinha amizade com uma pessoa do lado que não gostava dos cultos. Ele não era ateu também, né? Deixando bem claro. Mas ele não gostava dos cultos, não gostava que o barulho pegasse atingisse a casa dele. E saiu, e como nós era conhecido e amigo até... eu quero fazer um abaixo-assinado para tirar isso aqui. A igreja tem que ser em lugar que não incomode ninguém. E pode ser, Marcelo, pode ser, eu dei o nome, fomos assinamos. Ainda dei para o pai e para minha mãe assinar. E aí acabamos fechando. E aquele lá, eu não carrego culpa isso, porque eu já pedi perdão para Deus, né? Mas olha só, nós fomos envolvidos por um emocionalismo, porque um não gostou. Empatia emocional. E quantas pessoas ele não envolveu na mesma situação que nós, usando usando a amizade até. Sim. E a igreja saiu de lá, teve que sair de lá. Saiu. Era um ponto de pregação que se tornaria futuramente uma igreja. E aí acabou fechando. E não tinha, olha só, não tinha nada ligado de microfone e caixa de som. Era somente as vozes e um violão. Somente aí isso. O detalhe, que aí depois para aquele lugar vai para um baile funk. Aí pode. Música a noite inteira. Aí e pode. Ninguém reclama, ninguém faz abaixo de nada, mas a igreja tira. Sabe, né, que todas as igrejas que eu tenho, inclusive a que nós temos hoje, na igreja sede lá, todas elas teve motivo de reclamação por causa de barulho. E mesmo eu provando e aferindo com os decibéis em cada área, sendo mista, ou comercial ou morada, né, de moradia, todas elas eu provei para eles que estava dentro desse decibéis e todos eles eu tive problema. Olha, com o cuidado que nós temos que ter com essa situação. Isso. Mas aí o abaixo-assinado, então, como eu tive essa experiência, eu sou totalmente contra abaixo-assinado, né? Eu acho que dá, eu creio, né? Muito que se chamar, conversar, ver o que dava para resolver, até inclusive barulho de igreja, que com certeza se alguém aí tiver pastor que tem problema, dá para ir até a pessoa que está reclamando, né? Conversar, ver o que dá para ceder, o que não dá e conversar.
Na igreja que nós fechamos lá, eu cheguei aí na casa da pessoa, conversar com a pessoa, dizer que a igreja ali tá com processo de acústica, nós fizemos acústica, só que nós ainda teríamos problemas, ela entendeu perfeitamente. Foi empática. E ainda assim reclamou, né? Mas ela reclamou para mim, que fui lá resolver. Sim. Ela não chamou polícia, ela não chamou vizinhos, sim. não fez abaixo-assinado com vizinhos, nada, né? Então a gente tentou resolver da melhor forma possível, dos dois lados, né? Eu até me propus a fazer acústica no quarto dela. Ah, sim. Porque a mãe dela gostava. Mas ela não. E ela não. Então, na verdade, o barulho perturbava ela e não. E tinha um bar no lado, né, que fazia os barulhos, e ela não tinha reclamação com o bar, era com a igreja. E a gente não vai dizer, então vamos lá, vamos para a justiça. Não. Aqui a gente está justamente trazendo o ponto de a igreja e o bar não, para a gente entender que muitas atitudes dessas pessoas que são, que gostam de propagar essas questões, né, emocionais, a maioria dos casos são pessoais, né, pessoal? Né, pastor? Sim, pessoal. A pessoa não está pensando no coletivo, está pensando no pessoal. Está me incomodando, então eu quero que saia. Ela não pensa no coletivo, não tem uma visão democrática. Eu vou perguntar à vizinhança o que ela acha disso. Não, está me incomodando, então eu quero que saia e eu vou brigar até o último minuto. Eu tive uma situação, pastor, só para trazer como exemplo aqui, de uma situação de trabalho. Um fiscal, eu era gestor de uma empresa, um fiscal trouxe uma situação pessoal dele, uma treta que ele tinha com um funcionário, e ele veio, esse cara tem que demitir por isso. Só que aí eu fiz duas perguntas que eu percebi que era pessoal, e eu fui atrás. Quando eu fui buscar as informações, eu vi que o fiscal estava perseguindo aquele funcionário. Entendeu? E aí eu tomei a atitude certa em cima da situação, mas se eu tivesse absorvido a fala do fiscal, de tudo que ele falou daquele funcionário, eu já não pensava duas vezes, eu tinha demitido. Então, olha a importância da gente aprender a lidar com as nossas emoções no dia a dia. Para quem está nos acompanhando aqui, quantas vezes, como você falou, você assinou um abaixo-assinado, você concordou com aquilo que alguém falou, que você sabe que é errado, mas por não fazer essa leitura correta e não aprender a lidar com as suas emoções, você seguiu aquilo ali. Eu já tive situações, cenário dentro de casa, por exemplo, que a esposa está até aqui acompanhando, dela trazer uma demanda do nosso filho emocionalmente chateada, e se eu tivesse absorvido, eu tinha irado com meu filho. Mas aí eu procurei fazer gestão, trazer isso para ela, que ela tem uma capacidade muito grande de refletir e gerir e reconhecer, que eu falo que isso é uma dificuldade da maioria dos homens, né? Reconhecer que está errado rápido e tentar mudar o cenário de uma forma positiva. Então, quando eu falei com ela assim, olha, não está exagerando, não está percebendo que as emoções estão passando a pele, pensa direitinho. Aí ela a trabalhar isso de uma forma positiva. Eu tenho aprendido muito com a minha esposa, né, porque ela está aqui acompanhando, não, mas essa capacidade de refletir e gerir rápido as emoções. Às vezes a gente fica remoendo aquilo ali por muito tempo, né, pastor? E mesmo reconhecendo aquele momento que está errado, mas a gente não consegue digerir isso de forma rápida. Então, o cuidado que a gente tem que ter para não absorver o sentimento da outra pessoa, a emoção da outra pessoa, para não fazer bobagem. Então, isso que é empatia emocional. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero já pular para a empatia compassiva. Eu não sei como é que está o tempo, mas como eu descobri que a pessoa estava reclamando da igreja lá? Sabe como descobri? Sabe como, pastor? Eu cheguei lá e fui, como eu não sabia quem, eu só sabia que teria uma reclamação, eu fui em casa, oi, tudo bem, eu sou pastor aqui da igreja, estamos tendo uma reclamação de barulho, eu não sei quem é a pessoa, aí eu gostaria de saber, é a senhora? Se não, para mim, eu gosto muito, nossa, eu falo para minha filha, e eles contavam a história que nós ficamos no muro, às vezes ficamos na rua sentados, escutando. Não, beleza, então a senhora não é? Então tá, agradeço também a compreensão aí de nós estar aqui, pá, fomos pro indo, e por coincidência, essa pessoa não estava em casa, a única casa que não estava era ela. E aí fomos em todas elas, unânime, ninguém reclamou
do som. E disseram ainda, muito pelo contrário, está alto, mas só que a gente não gosta do som. E quando nós fomos para na última casa, que daí fomos num outro dia, a mãe atendeu e disse, não, eu gosto muito dos louvores de vocês, eu já sou cristã, sou afastada, eu e minha filha. E a filha saiu do quarto, e quando saiu do quarto, ela disse, é eu que estou reclamando. Entendeu? Aí Sim. Nós descobrimos só nessa forma. Mas todo mundo... No geral ali, as pessoas... todos não, 90, vamos estar de 10, 90% ali estava concordando com a igreja ali. É bom que Sim. a igreja está ali, mas uma estava perturbada porque o som estava alto. E teve abaixo-assinado, pastor? Não teve abaixo-assinado, porque a gente chegou na reclamação e já foi atrás Então o pessoal ali não foi no efeito manada. Não absorveu as emoções. Com certeza. Ou ela não era bem vista. Né? Mas ela não ganhou na pressão. Ela não ganhou na pressão. Né? É isso. Bom, já o conceito de empatia compassiva, a gente vai ser rápido aqui, porque é conhecido com todo mundo. Compassividade está falando de compaixão. Né? Então fala o seguinte, empatia compassiva não se limita em apenas compreender as emoções dos outros ou também ter a capacidade de fazer algo positivo por aquela pessoa. Então o conceito fala o seguinte, é a capacidade de fazer algo positivo por alguém. É ter um profundo interesse com o bem-estar dos outros. É uma atitude solidária que nos faz mobilizar para ajudar se for preciso. Essa atitude solidária é fundamental para construir e fortalecer conexões significativas e apoiar os outros em momentos de necessidade. Então, a empatia compassiva é aquela empatia onde eu me sensibilizo, né, pelo motivo das necessidades dos outros e vou me mobilizar em querer ajudar alguém. É ajudar o próximo, é ver alguém que precisa de ajuda, se comover com aquele cenário, não só numa leitura superficial e nem por uma questão emocional. Eu estou triste, ele ficou triste. Fulano está passando necessidade. Ai, que pena, eu fico mal porque ele está passando necessidade. Não é só isso. Olha, fulano está passando necessidade. Mas então eu tenho um profundo interesse com o bem-estar. Então eu vou me mobilizar para ajudar aquela pessoa naquilo que eu preciso. Então, às vezes, eu vou ter uma atitude positiva para ajudar aquela pessoa. Então, eu vejo a necessidade de alguém, eu percebo aquilo ali, eu envolvo emocionalmente com aquilo ali, porém, eu não faço só isso. Eu vou lá ajudar aquela pessoa naquilo que é preciso. Essa é a empatia compassiva. Eu acredito que todo mundo já fez isso, já se compadeceu por alguém e ajudou aquela pessoa no que ela precisava. Então, esse é o conceito básico da empatia compassiva. Quer falar algum exemplo aí, pastor? Quer falar o ato de ajudar, né? Vai além, né? Porque, na verdade, o ato de ajudar, eu posso ajudar sem ter empatia, né? Sim. Eu vou lá arrecadar a cesta básica, vamos ver quantas pessoas estão necessitando aqui, vão lá, essa. É a parte fria, né? E tem essa empatia. Poxa, olhar a pessoa e ver que ela, por exemplo, visitou a casa de um membro da nossa igreja, e visitar um membro da igreja, né? E chegar lá, olhar e ele disse, pastor, desculpa, eu não tenho nada para oferecer porque é final do mês, e aí saber que ela está dando desculpa e sabendo que não tem nada em casa. E aí tu dá um abraço nela, o que tu está precisando? Eu, na verdade, para a glória de Deus, eu já cansei de fazer isso, né? De pegar, ofertar tanto na casa dela, reunir os irmãos, fazer uma cesta básica, entregar. Eu estar no supermercado, daqui a pouco, não, faz compra para aquela pessoa que tu visitou, ir lá e comprar. Então, se mobilizar, ter o coração realmente se mobilizando para ajudar, né? Pastor, tu entende que isso é uma prática natural de um cristão? Deveria ser. O cristão tem que agir dessa forma. Deveria ser. Eu separei um aqui, alegrai-vos com os alegres e chorai com os que choram. Então, se eu quero meu irmão alegre, ele está passando necessidade, como é que ele vai sorrir contigo? Sim. Então, tu chora com ele, mas ajuda para ele sorrir junto. Enquanto o senhor pega aí um versículo, pode falar. O 6:2 de Gálatas. Gálatas. Carregar é cargas uns dos outros. Isso aí. Não é só o pecado, é carregar as dificuldades uns do outro.
né? Eu tenho aqui uma dificuldade, tu tem tem condições, aí tu chega lá para a pessoa, eu chego para ti, né? Vamos lá. Marcelo, essa conversa vai ficar estranha, Marcelo. Ô Marcelo, eu tô passando uma necessidade tremenda financeira, cara. Tremenda, assim que, minha conta de água, de luz, beleza. E tu tem condições? Não faz nada. Aí não. Qual é a religiosidade aí? Nós temos que separar a religiosidade e o que é ser cristão, literalmente. Sim. Irmãos, vamos orar. Vamos orar porque Deus vai cessar agora, em nome de Jesus. Vai fazer um milagre. Né? Pode fazer? Pode, porque Deus é Deus, né? Sim. Mas o problema é que eu tenho condições e não ajudo. Sim. Então, na verdade, tu não está sendo empático, né? Na hora que o teu irmão está necessitando. Então, deveria ser a prática cristã. Ô pastor, eu quero trazer aqui um exemplo, né, que está lá em Marcos 8:2, que traz aquela história, aquela passagem de Jesus, que Jesus ele tem ele expressa, né, esse interesse empático pela multidão que seguia há 3 dias, e ele diz, tem compaixão da multidão, né? Então ele começa a ter o motivo de profundo interesse pela multidão, onde ele vai multiplicar ali o pães e peixes. Ele poderia simplesmente dispensar a multidão, acabou, tchau, vai embora, cada um para tua casa, mas esse interesse, é por isso que eu falo que é uma prática cristã, Jesus ensinando assim, pensa aí, a gente tem que fazer algo para esse pessoal aqui. O pessoal está aqui, está aprendendo, né? Nós temos o que comer, temos recurso, mas esse povo não tem, eles têm que voltar para a casa dele com fome. Então os discípulos ali até falaram assim, não temos condições de bancar isso aí, mas Jesus falou assim, não, eles têm uma necessidade e nós temos o dever de suprir a necessidade. Então, assim, esse olhar, né, que Jesus mostra aqui de praticar essa empatia e que está na essência cristã. A gente tem que sempre ter essa capacidade empática de olhar a necessidade das pessoas. Quanto tempo eu já conheço o senhor e quantos eventos o senhor já fez dentro da igreja, eu também posso citar aqui o bispo Fiora, também, que a gente andou muito tempo ali junto, de colocar isso em prática, assim, de fazer um evento que ficar mais tarde e falar assim, não, pessoal, vamos deixar um café pro pessoal. Tem gente aqui que vem de casa, vem do trabalho, acaba aqui o culto, não tem um café, não tem nada. Então, assim, aí fala assim, mas isso aí é só para atrativo? Não, tá pensando nas necessidades. Às vezes tem muita gente que vem para a igreja que vai tomar a criança, né, pastor? Quantas crianças vêm para a salinha ali, a criança sai da casa sem os pais, vai para a igreja, mas chega lá na igreja, tem uma comida ali no culto, e às vezes a criança vai à igreja só para jantar. Né? Então, assim, esse olhar empático, né, de suprir a necessidade, aqui estou fazendo a comparativa que Jesus não supriu a necessidade de dias, mas aquela situação ali, de estar aprendendo, de estar acompanhando ele por dias, e que tinha uma necessidade de ir embora, ele precisava dispensar o pessoal ali, e falar assim, olha, esse pessoal precisa comer. E ele estava ensinando para os discípulos, porque os discípulos não tinham essa empatia compassiva naquele momento, não tinha. Simplesmente vamos dispensar aqui o povo e nós vamos dar o nosso jeito. Mas esse olhar empático que Jesus ensinou ali, é um ensinamento, por isso que eu te fiz essa pergunta. Isso é uma prática do cristão genuíno. Não é algo assim, eu fui usado por Deus. Não. É o mínimo que a gente tem que fazer como cristão, é ter essa visão empática, compassiva. Eu vou trazer o quarto nível, que aí você vai ver que a situação muda. Mas aqui é o mínimo de um cristão em relação ao que se traz de empatia compassiva. Tu concorda comigo aqui, pastor? Amém. Amém. E não é feito mais nada. É o mínimo. Se eu falo que sou cristão, é o mínimo. Lucas 6,31, né? E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, façam-lhes vós também. Seja empático, né? Se eles querem, mas não é moeda de troca. Na verdade, aqui é o que nós estamos falando em todo o contexto, de ajudar o próximo, né? Amar o próximo, os 2 maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tu vai deixar faltar algo para ti? Não, tu vai querer suprir tuas necessidades.
Muitos são desejos, como a gente já havia conversado. Desejo é uma coisa, dá e passa, né? Agora, necessidade fome é uma necessidade. Né? Dormir é uma necessidade. Sim. Ter uma casa é uma necessidade. Um trabalho é uma necessidade. Então, atender, né? Nós quereis que façam, vamos fazer. Então, vamos ajudar um ao outro. Vamos botar isso em prática. É um modelo cristão, né? Sim, e isso tem que fazer parte da essência do cristão. Isso aqui é uma coisa que como se diz, é uma prática inegociável. Né? O cristão que não tem essa atitude empática, não dá para falar que é cristão. Isso é o mínimo. Só que Jesus traz um outro nível, que é o nosso tema final aqui, deixamos por último, que é uma empatia compassiva. Eu coloquei o título, e eu vou até escrever sobre isso. Empatia compassiva incondicional. O que significa isso? Empatia compassiva incondicional. Foi o nome que eu ditei. Né? Daniel traz 3. Empatia cognitiva, empatia emocional, empatia compassiva. E Jesus ensina o 4º nível de empatia, que é a empatia compassiva incondicional. Baseado nessa empatia compassiva incondicional, nós vamos falar aqui, nós falamos até no nosso podcast passado, sobre a passagem do bom samaritano. Conhecida, que está lá em Lucas 10, se você quiser ler depois, né, 10 de 30 a 37. Então essa parábola do bom samaritano, encontrada lá em Lucas, ela traz uma história, né, que mostra uma atitude poderosa e vai além da empatia compassiva. Nós vamos entender o porquê que eu consegui entender que vai além da empatia compassiva. Porque a história fala que o sacerdote e o levita, eles reconheceram de forma cognitiva a situação do homem ferido. Então podemos dizer que esse sacerdote e o levita, eles viram o homem ferido. Então eles fizeram a leitura ali que aquele rapaz tinha sido assaltado, que era um judeu, tinha sido assaltado e estava ali que todo machucado e precisando de suporte. Então, tanto é que a Bíblia fala que eles se afastaram, eles perceberam e se afastaram. Então, eles, de forma básica, eles foram empáticos de forma cognitiva. Eles fizeram a leitura. Mas, quando a Bíblia fala, né, por outro lado ali, trazendo o bom samaritano, que não só reconheceu a necessidade do homem ferido, mas também tomou medidas práticas para ajudar e demonstrar, assim, não apenas empatia cognitiva, mas também uma empatia compassiva. E ele cuidou dos ferimentos daquele homem, né, providenciou para que ele fosse cuidado na hospedaria, mostrando uma compreensão profunda e uma atitude genuína de ajudar aquela pessoa. Só que o que muda aqui, pastor? Porque ele fala assim, então, mas isso aí é empatia compassiva. Não. Por que ela não é uma empatia compassiva? Ela é uma empatia compassiva incondicional. Porque o judeu, em relação ao samaritano, tinha uma treta. Dentro da história ali do judeu samaritano, tinha ali uma relação bem hostil ali. Existia conflitos entre judeu e samaritano, entendeu? Então ali no caráter, o judeu, por exemplo, ele considerava os samaritanos impuros e hereges, por causa das suas práticas religiosas. Então tinha ali uma treta que vai muito além do que simplesmente ajudar um amigo, alguém da igreja que é membro, alguém que é da minha... Não, eu estou ajudando alguém que me vê como uma pessoa, às vezes, usando o termo aqui, maldito, né, uma pessoa impura, né? Então eu estou deixando de lado, pastor, esse samaritano, isso que me chamou a atenção, ele deixa de lado as diferenças éticas e religiosas para poder servir alguém. Vai muito além do que simplesmente fazer algo. E Jesus fala isso. Isso aqui, Jesus traz esse ensinamento, mas Jesus também lá na frente, ele fala assim, por que adianta fazer o bem para alguém que você gosta?
Né? Então, depois eu vou trazer esse versículo que faz aqui, até para o pessoal nos acompanhar, mas olha, essa passagem é muito forte, porque eu refleti muito sobre esse assunto, porque o samaritano, ele tinha uma treta ali, ele tinha algo emocional trabalhado ali, de rancor até, de uma dor emocional, e ele não deixou essa situação hostil que existia ali de conflito. Por isso que eu acredito que Jesus trouxe essa história do samaritano. Ele não deixou essa situação religiosa e de etnia interferir na atitude dele de ser compassivo com o próximo. O que tu pensa disso aí, pastor? Olha só a pergunta que ele vai no verso 36 ali. Na sua opinião, qual desses três foi o próximo desse homem assaltado? Estava quase morto. A Bíblia não fala morto. Sim. E nem estava bem. Quase morto. Então a surra ali que ele ganhou foi grande. E aí o mestre da lei vai lá e responde o que socorreu. E aí Jesus vai lá e diz, então vá e faça a mesma coisa. Então, na verdade, Jesus já dá uma ordem nessa empatia, né? Sim. Não, porque amar, que é palavras de Cristo também, amar uma pessoa que te bajula, que está toda hora ali dando presente, toda hora está te elogiando, é muito fácil. Com certeza é facílimo demais. Agora, uma pessoa que fala mal pelas costas, uma pessoa que olha atravessado para ti... Que te fez mal. Que fez mal, Jesus vai lá e só fala, só orai pelos vossos inimigos e amai os vossos inimigos. E ponto final. Não é uma... Se quiser, ame, se não quiser, não ame, né? É uma ordem. Então... assim como nós amamos a Cristo, nós temos que amar os nossos inimigos. Como é que eu vou subir aos céus? Sim. E aí vem aquele amor e perdão que nós comentamos na aula. Pastor, o Evangelho de Lucas, o 6, 32 e 33, fala assim, Jesus, né, ensina, né? Se amares aqueles que vos amam, qual recompensa mereceis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fizeres bem aos que fazem bem, que recompensa mereceis? Até os pecadores fazem isso. Jesus, então, está ensinando o verdadeiro amor que vai além de simplesmente retribuir um amor que reconhecemos. Ele desafia seus seguidores, o cristão, a amarem e fazer o bem, mesmo àqueles que não nos amam ou que não podem retribuir. Mostra que esse é o verdadeiro teste do amor, né, genuíno, da empatia compassiva incondicional. Não tem nenhuma condição que faz com que eu tenha aqui. Né? Então ele está destacando aqui a importância de ir além desse perdão comum, de reciprocidade ou demonstrar amor e bondade, mesmo para aqueles que não nos amam ou não podem nos retribuir, porque as pessoas às vezes têm essa questão da reciprocidade. Eu vou fazer algo para ele, porque lá na frente ele vai se retribuir. Não, essa atitude aqui, vamos pegar o exemplo do samaritano, ele nem sabia se aquele cara ali ia poder retribuir o dinheiro que ele gastou. Não, ele fez algo de forma incondicional. E eu falo assim, Jesus, ele trouxe um ensinamento que vai além do Daniel Goleman. Concorda comigo, pastor? Sim, com certeza. Essa empatia emocional, empatia compassiva, incondicional, né? O que significa isso? Ela pode ser descrita, eu criei um conceito aqui, ela pode ser descrita com a capacidade de entender e sentir as emoções dos outros de maneira profunda e sincera, sem esperar nada em troca. É um tipo de empatia que vai além das nossas habituais, né, das nossas normas habituais, e de dar e receber, mostrando uma disposição genuína para ajudar e cuidar dos outros, sem garantia de reconhecimento ou gratidão, porque às vezes pessoas querem gratidão. Né? Essa empatia impulsionada por um amor genuíno, ela visa o bem-estar do outro sem pensar em vantagens pessoais. Em resumo, empatia compassiva incondicional
reflete o verdadeiro amor que é generoso, altruísta e sem limites. Podemos dizer aqui que é pertinente falar que essa prática é uma prática de fé cristã em Jesus, que Jesus ensinou. Então, podemos dizer que essa empatia incondicional é algo que a gente só vai conseguir praticar ou chegar nesse nível de prática se a gente realmente tiver a fé em Cristo. Tem que ter uma fé cristã para ter essa atitude de forma natural. Né, pastor? O que eu quero trazer aqui, podemos afirmar que a empatia é uma atitude enraizada na fé. Então vem dessa atitude, eu preciso ativar a minha espiritualidade, a minha vida com Deus para ter essa atitude empática. Eu acredito, aqui é meu ponto de vista, a gente já está passando o horário para estar encerrando, que quando mais eu aproximo de Deus, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu conheço as Escrituras, eu começo a ter essa atitude genuína da empatia compassiva, incondicional. E aí, amém, pastor? Incondicional, a palavra incondicional é que não coloca condições, né? Eu vou ajudar ele porque, mas olha só, tu tens uma dívida comigo, então já não é incondicional. Já não é incondicional. Né? Jesus, quando morreu na cruz por nós, ele não disse, agora vocês têm que me aceitar obrigatoriamente, porque eu morri pelos vossos pecados. Eu derramei todo o meu sangue, 3 cravos, uma coroa, e deixei o meu trono de glória, como está escrito na Bíblia, que despojei da minha glória e vim aqui morrer por vocês. Então vocês têm uma dívida comigo, hein? Beleza? Então aceite Jesus, me aceite agora. Não foi isso. Aí ele estaria impondo condições, então não seria incondicional. Incondicional significa não colocar condições. Então Jesus não colocou condições. Então, nesse amor compassivo incondicional, nós não devemos dar condições, ter condições, né? Ter condições, dar condições. Olha, eu fiz isso, tens uma dívida comigo. Então já não é incondicional. Sim. Né? Foi qualquer outra empatia, menos essa incondicional. Incondicional é não colocar condições. É abençoar sem esperar nada em troca. Ajudar sem esperar nada em troca. E o detalhe, né, pastor? É uma atitude que sem ressentimento. Porque às vezes eu tenho ressentimento com alguém, eu tenho que ir além disso. Eu tenho ressentimento com aquela pessoa, então eu não vou ajudar porque ela me fez mal. Então ela quebra ela quebra os interesses pessoais, o que eu vou ganhar em troca, mas ela também trabalha o lado emocional, que é superar o ressentimento, colocar o perdão para poder... Eu tenho a possibilidade de fazer mal para alguém, mas eu não vou fazer mal, eu vou estender a mão. Eu vou ajudar aquela pessoa que me fez mal no passado. E eu tenho essa atitude, o ressentimento é colocar de lado. Eu deixo todo o ressentimento de lado e vou lá ajudar aquela pessoa naquilo que ela precisa. O samaritano fez isso, por isso que eu acredito que Jesus trouxe essa parábola justamente para mostrar que o samaritano colocou de lado o ressentimento que tinha entre samaritanos e judeus. Ele colocou de lado e teve uma atitude altruísta, que é memorável, e nós cristãos temos que ter essa crença de querer agir. Isso é uma prática cristã. Para a gente encerrar, finalizando aqui, eu vou te colocar a prova aqui. O maior exemplo que foi ensinado na Bíblia foi feito por Jesus, de empatia compassiva e incondicional. E Deus teve essa empatia compassiva, né, que é chamado de amor, sobre, né, toda a humanidade. Sobre toda a humanidade. Então, para encerrar, fala um pouco aí do que é esse amor, né, genuíno e incondicional, para que quem está nos ouvindo aqui, que ainda não reconheceu o ato de Deus, de Cristo, feito na cruz por cada um de nós. E no final o senhor pode terminar com uma oração. Que prova, tá? Que pergunta difícil. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Pronto. Essa é o maior exemplo de Deus, partindo de Deus, que nos amou incondicionalmente, entregando seu filho, que se entregou incondicionalmente, amou incondicionalmente, e deixou as portas abertas para quem quiser lhe aceitar. Não impôs nada. Isso torna
incondicional. Isso torna incondicional, porque ele realmente não cobrou nada. Só basta nós crer, acreditar no nosso coração, confessar com os nossos lábios e aí aceitá-lo como único e suficiente Salvador. E reconhecer o que ele fez por nós. Basta nós tomar essa decisão. Amém, pastor? Amém. Então, esse é o maior exemplo. E não tem outro igual, assim, semelhante, né? Tem outros que fizeram. Por exemplo, João, Pedro e João estavam entrando lá na porta do templo e, tem misericórdia de mim. Ele sentiu aquela dor, foi lá e ajudou. Olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Empatia compassiva. Incondicional. Amém. Não cobrou nada. Não cobrou nada. Ô, pastor, e para a gente finalizar mesmo agora, o cristão genuíno tem que ser isso. Então, podemos dizer que Jesus, com seus ensinamentos, eu não estou aqui descredibilizando Daniel Goleman, superou ensinando sobre empatia, né? Eu acredito que a Bíblia aqui, ela traz uma profundidade muito maior do que hoje o que é trago sobre o cotidiano da empatia, como a gente começou falando, que é se colocar no lugar dos outros. A gente pode entender aqui que empatia é muito mais do que isso, né, pastor? Agora é viver, é botar em prática e viver isso aí diariamente, né? Amém. Principalmente cristãos, né? Mas pastor, só cristão? Não, gente, eu vou falar para vocês aí que tem bastante de pessoas boas, que têm empatia, que ajudam, tiram de si, vamos lá, tiram a própria roupa, né, que é o popular dizer, tiram a própria roupa, se possível, tiram até a própria roupa para o bem-estar de outras pessoas. Não confundir bonzinho com empático, né? E cuidado com as pessoas também que aproveitam das pessoas que são empáticas, tirando ele como sendo, ele é bom, vou sugar ele bastante, né? Então, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a ser empático, generosos, né? Ajudar além daquilo até que a gente poderia ajudar um pouco a mais. E vamos para cima. E é isso aí. Então, nós estamos terminando o nosso podcast de hoje, passando um pouco do horário. Dá vontade de continuar aqui horas falando sobre isso. Tem mais. E eu quero encerrar com uma oração. Pastor, eu vou pedir sempre o senhor, porque eu tenho que reconhecer a sua autoridade como pastor na minha vida. O senhor Amém. É meu pastor da minha esposa, e a gente tem que reconhecer a autoridade Amém. De quem está aqui sobre as nossas vidas. Mas aí, a partir da próxima, cada vez 1 hora, né? Tá bom. Aí a Ana ora uma vez. A esposa também vai orar. Né? Amém. E agradeço a honra, tá? E vamos orar, então. Querido Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor, por mais este dia de programa. Amém, Deus. Mas este dia, Senhor, em que recebemos um pouco mais do Teu Santo Espírito, um pouco mais de conhecimento ao nosso entendimento. Amém. Somos gratos porque é notório a Tua presença nesse lugar, Senhor, onde estamos gravando. É notório, Senhor, que aonde estão 2 ou mais, e estamos aqui em número de 3, Pai, e a Tua presença é real nesse lugar. Amém. Senhor, que esses ensinamentos, tanto científico como teológico, Senhor, venham adentrar aos corações das pessoas que estão ouvindo, ou aonde chegar esse áudio, aonde chegar esse vídeo. Eu peço que a Tua presença gloriosa encha os corações e que todos possam ser agraciados, Senhor, por esses ensinos, por esses estudos, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. E amém. Amém.